Boa tarde, pessoal. Então essa é a segunda semana de bases moleculares das doenças metabólicas. Estou aqui de volta e a gente vai discutir essa semana desordens do catabolismo de carboidratos. Então essa semana vai ser dividida em 4 vídeos, tá? Com os temas. Então como eu te falei na semana passada, a gente vai começar falando, né, do básico de fisiologia, e aí eu vou começar falando primeiro de digestão de carboidratos, beleza? Então vamos lá. Então a gente vai falar de desordem do catabolismo de carboidratos, certo? E para começar, eu vou falar de digestão de carboidratos um pouco para vocês nesse primeiro vídeo. Então vocês viram isso em bioquímica, em fisiologia. Algumas pessoas provavelmente não fizeram fisiologia ainda, fisiologia digestória. Então a gente vai dar um resumão aqui, então para aqueles que já fizeram também relembrarem, tá? Então a digestão de carboidratos começa na boca, certo? Então quando você come lá o biscoitinho amanteigado de Petrópolis feito em Bangu, aquele monte de amido, ele começa a ser digerido na boca por enzimas chamadas amilases. Degradam amido, que são produzidas nas glândulas salivares, tá? Então a digestão começa aqui. Quando você engole o biscoito, essa amilase, então, ela para de funcionar pela mudança de pH que acontece no estômago e das enzimas digestivas do estômago também. Então as proteases acabam digerindo a enzima, ela para de funcionar. Mas a digestão de carboidratos recomeça quando o bolo alimentar chega no intestino e você tem a secreção então de uma nova amilase, dessa vez produzida pelo pâncreas, tá? E aí esse amido vai ser digerido e em seguida, como vou mostrar mais para frente, você tem uma outra série de enzimas que ficam nas membranas dos enterócitos, na membrana das células que ficam no intestino. Então a amilase ela quebra o amido ou o glicogênio, então você tem esse carboidrato super complexo, ramificado. E a amilase então vai quebrando separando essas moléculas de glicose que formam o amido, certo? Então, lembrando o amido, então essa cadeia ramificada de unidades de glicose. Então a atividade da amilase gera alguns produtos finais, então a maltose, que são então 2 moléculas de glicose, maltotriose, são 3, ou essas dextrinas de limite, que são nessa região que tem essa ramificação, e a amilase não consegue lidar muito bem com essa ramificação, então sai esse produto trambolhudo esquisito aqui, tá? Então isso aqui são os produtos gerados pela amilase. Só que o intestino não consegue absorver esses açúcares ainda, então tanto a maltose, a maltotriose ou as dextrinas, elas são muito grandes para serem absorvidas. O intestino só absorve carboidratos simples, com uma unidade apenas. Então, quando você faz a digestão do glicogênio ou do amido e você gera essas dextrinas e essas maltoligosacarídeos, esses caras têm que ser digeridos por enzimas que estão presentes na borda e escova dos enterócitos. Então aqui é a membrana do enterócito, essas enzimas estão todas presentes na membrana, então elas não são secretadas para o lúmen do sistema gastrointestinal como amilase, elas ficam presas aqui na membrana da célula, tá? Então você tem, para esses compostos que vêm do amido, você tem, por exemplo, para digerir dextrina, você tem dextrinase, que vai quebrar isso em glicose, e a maltose, a maltotriose, ela vai ser degradada pela glucoamilase, e aí você vai gerar a glicose que vai ser absorvida, eu vou falar mais para frente. Mas você não come só amido, né? Você come outros açúcares também. Então, por exemplo, você pode comer lactose presente no leite, e você vai ter uma lactase que vai digerir essa molécula de lactose, então vai gerar glicose e galactose que vão ser absorvidos. E você pode comer sacarose presente no açúcar comum, isso vai ser digerido por uma sacarase, então que vai gerar frutose e glicose, esses açúcares vão ser absorvidos então. Essa absorção então acontece por transportadores diferentes. Então a glicose ou a galactose são transportadas por um cotransportador de sódio glicose, e a frutose é transportada por um transportador específico de frutose, que é o GLUT5. Então, se vocês lembrarem lá da absorção da frutose, acontece através de GLUT, certo? Então você tem o GLUT5, que está presente na membrana apical do intestino, tá? E em outros tecidos também, por exemplo, cérebro, músculo, tecido adiposo. Esse cara aqui é o responsável por transportar frutose. E na membrana basolateral do intestino, ou seja, do outro lado, você vai ter o GLUT2, tá? Que
também está presente no fígado, nas células beta-pancreáticas e no rim. E esse transportador é responsável por secretar, então, os açúcares absorvidos para o sistema linfático e para o sistema circulatório depois da absorção acontece. Então, como é que funciona essa absorção? A absorção de glicose é por esse transportador aqui, SGLT1, e como eu falei, ele é um cotransportador com sódio, então ele transporta glicose e galactose. E isso depende da quantidade de sódio que está fora da célula, e esse gradiente de sódio, então tem muito sódio do lado de fora, e isso faz com que você tenha um transporte ativo secundário, né? Isso depende, essa quantidade de sódio presente do lado de fora da célula é mantida por uma sódio-potássio ATPase. Então a célula gasta ATP para bombear esse sódio para fora, tá? E essa energia acaba sendo mantida ou conservada, essa energia do ATP que foi gasta, conservada nessa diferença de concentração de sódio, muito sódio do lado de fora, pouco sódio dentro. Então a tendência do sódio entrar de volta para a célula, como você depende de um transportador, ela acaba carregando junto a glicose. Então você usa a energia do ATP de um modo secundário. Esse ATP gasto aqui para bombear sódio para fora acaba sendo usado para transportar de modo muito eficiente a glicose para dentro da célula. Então isso permite você ter uma absorção muito boa dessa glicose ou dessa galactose. E a frutose é transportada pelo transportador do GLUT5, tá? Transporte direto, passivo. E depois, então, depois que esses açúcares são absorvidos, eles são secretados para o sistema linfático, sistema circulatório, através de um GLUT2. Então, basicamente isso que a gente tem de digestão e absorção de carboidratos. E tem uma coisa que pode dar, algumas coisas podem dar errado nesse processo. Vou falar de uma delas que é importante no próximo vídeo.